Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje com o testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna. E esse testemunho, o do programa de ontem, que foi o testemunho do pastor Thales, o testemunho da vida da pastora Bruna, todos esses você pode ver também no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. Acesse lá, compartilha com alguém que está passando por algum problema no casamento, alguém que teve algum problema de abuso na infância, alguém que não acreditava em Deus. Compartilha esses testemunhos com essas pessoas. Eu tenho certeza que a vida delas vai ser abençoada. Pastores, e aí você ficou grávida, pastora, do João Daniel. E aí tudo mudou. A gravidez do João Daniel foi um grande presente para o nosso casamento, para a nossa vida, para o nosso ministério. Mas o Thales gostaria de compartilhar algo, né, bem, sobre isso. É interessante que 9 anos depois, desde o primeiro ano que eu já queria ser pai. Só que eu não sabia do abuso, né? Então, tem o lado dela, que é um lado, né, que hoje eu entendo, que na época eu não tinha nenhum conhecimento, então a culpa eu achava que era minha. Chegar pra ela e falar assim, amor, eu casei virgem, será que eu não tô sabendo fazer, como que é o negócio? Você não acha que eu sou bonito? O que tá errado, amor? Então eu achava que a culpa era minha. Aí depois eu achava que coloquei a culpa nela. Então aí ficou aquela ideia, né? Uma hora eu assumi a culpa, da hora eu dava a culpa pra ela e queria ter filho, né? Porque como eu contei ontem, né? Nasci para ser pai de João Daniel, se o senhor quiser me mandar mais filho, que venha para a glória dele, em nome de Jesus. E aí dentro disso, né, demorou esse tempo, ela não me contou, ela ficou grávida e aquele momento foi um momento libertador. Então, que ela fica grávida, glória a Deus, ela decide me contar, ela vai falar essa questão e glória a Deus, nesse momento a gente, né, começa a ser pastoreado mesmo nesse sentido, né? Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Ela te contou do abuso quando e aí a gente foi buscar ajuda. Na hora que ela engravidou, ela conta do abuso, a gente foi buscar ajuda. E nós ligamos, ela liga para a pastora Ali, nossa pastora, né, pastor Lapa, pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci, e a gente começa a pedir ajuda, porque nós precisamos de ajuda. E a gente não sabia como pedir ajuda, né, nessa posição agora de pastores. Né? E aí eu engravidei do João e foi uma época muito turbulenta na minha vida. Por quê? Nas nossas vidas. Porque a igreja começou a viver uma fase de uma divisão muito grande, Carol. A igreja começou a ser dividida, nosso ministério, e o povo começou a sair a rodo da igreja. E era assim, muita conversação, assim, muita fofoca, muita divisão, muita rebelião na igreja, então um espírito de confusão na igreja. E ali a gente estava numa ascensão ministerial muito grande. De repente, o negócio começou a cair na nossa cabeça. E eu grávida. Toda grávida fica muito sensível. E imagina uma grávida sensível com esses problemas. E aí foi na época também que eu decidi contar do abuso pro Thales. Então era um gigante, um monstro que estava adormecido dentro de mim e que veio para fora, junto com o problema de igreja e toda a sensibilidade de uma gravidez. E assim, eu tentei suportar até o fim, sabe? Sendo forte, e as pessoas, né, nos traindo, as pessoas indo embora, as pessoas não levando em consideração o meu estado, que era um estado de gravidez, que era para eu estar curtindo, que era para as pessoas poderem, tipo assim, me retribuir muito que eu já tinha feito por elas. E o povo indo embora e eu, nossa, toda trabalhada naquela amargura, mas não querendo soltar a amargura. Querendo me posicionar firme, ficar crente, né? Ficar crente até o fim e tudo. E o meu parto foi um parto dificílimo. João Daniel quase morre na minha barriga, porque eu perdi todo o líquido amniótico 7 horas da manhã e o parto só foi acontecer 9 horas da noite. Isso porque o Thales teve que entrar com recurso no hospital, né, com a minha médica, né, minha ginecologista, entrar lá para poder falar assim, olha, esse neném é grande, ela não tem dilatação, não tem como fazer parto normal, não tem como forçar parto normal para ela, faz a cesariana dessa menina, ela não vai suportar. E tomando aquele soro de sentir contração de 5 em 5 minutos, ou seja, eu senti dor de parto e eu senti dor de cesariana também, que eu acabei fazendo cesárea. Eu sei como e o João Daniel nasceu todo unhado, coitadinho, roxo. Então, assim, foi muito traumático o parto do João Daniel, né? O Thales contou um pouco ontem, né? Dos nossos medos. E depois que eu ganhei o João Daniel, eu entrei numa depressão profunda, depressão pós-parto. Porque juntou os problemas todos que a gente viveu no ministério. Junto a essa questão de eu ter colocado para fora o meu problema de abuso,
né? E aí, meu emocional não suportou mais uma vez. E assim, foi muito triste. É triste para qualquer mãe, você que tá aí em casa, que é mãe, que teve depressão pós-parto, você sabe o quanto que é difícil passar por isso. Sabe, você não ter vontade de cuidar do seu neném. Você querer ficar só prostrada. Eu vou contar uma coisa aqui que é muito ridículo, mas isso aconteceu. Eu fiquei 40 dias de camisola de grávida. Eu não saí de casa durante os 40 dias do meu resguardo. Eu só dava mamar e ficava deitada, Eu não tinha vontade de curtir. Pra mim não era uma situação alegre. Eu lembro com muita tristeza no meu coração de um dia que o João Daniel tava chorando muito, que é recém-nascido, que é o colo, né? O afago. E aquilo ali já tava no meu estresse, eu não queria escutar choro de criança, eu não queria segurar o João Daniel. E aí minha mãe tá assim, minha filha, pega o seu filho. Eu falei assim, mãe, eu não quero saber, não quero. E eu deixei chorando pra lá e fui deitar. Foi aí que minha mãe preocupou e viu que eu realmente não estava bem. Aí o Thales pegou o João Daniel, ficou o dia inteiro com ele. E ele nasceu com refluxo também, tinha que ficar em cima dele o tempo todo. Então era outra coisa que me deixou muito mal, porque cansada, né? Porque além do desgaste todo que eu passei, o médico falou assim comigo assim, você tem que ficar 24 horas olhando para esse menino, que se esse menino engasgar e sufocar, ele morre. Então isso aí foi o jeito do médico me alertar. E assim, foi muito difícil. Aí minha médica falou comigo assim, você não pode ficar sozinha com esse bebê. Você não está bem emocionalmente. Eu vou te dar o número do meu telefone, celular particular. Qualquer coisa que você precisar, você pode me ligar. Uma médica muito boa, é Maria Sueli Lanza. Né? Foi uma médica que fez muito presente na minha vida. A vida dela, sabe? Ela falou assim, olha, o que você precisar, você me liga. Não faz nada, me liga. E foi uma coisa que foi muito boa para mim. É interessante que no lado aqui do homem, né? Mais uma vez de impotência. Porque eu sem entender nada que estava acontecendo, ela falou assim, vamos para casa da minha mãe. Eu falei assim, como assim? Nossa casa não serve? E aí, sem entender, que ela não sabia me explicar, e eu também não sabia entender. Glória a Deus pelos nossos familiares que nos ajudaram muito, os nossos pastores que nos ajudaram, porque aquela então, eu perdi meu lugar, né? Ela quer a mãe dela, ela não me quer. Então vem aquele conflito, né? Aí vem toda aquela coisa na cabeça, né? Até, né, nesse momento, o inimigo das nossas almas tenta, né, confundir a nossa cabeça, como assim, eu estou perdendo meu lugar, e ela quer a mãe dela, quer voltar para a casa da mãe dela, aí começa a entender, então eu vou mudar também, eu vou ir junto. Mas isso foi um fator complicado até no nosso casamento, porque a gente não tinha maturidade nem para viver, passar por mais esse problema difícil na nossa vida. Porque quando o Thales se comportou dessa forma, eu fiquei com raiva dele. Porque eu tô com depressão, tô com problema, tô precisando de ajuda, minha mãe quer me ajudar, e o homem não quer deixar eu sair daqui de casa. Porque pra mim também era um problema, né? Por isso que a Bíblia não fala assim, né, ame, não, ame. Quer que a gente ame, a gente não quer amar do jeito que a Bíblia fala. Entendendo que tudo isso aí a gente não encontra culpado. Porque a gente quer buscar culpado, mas não tem culpado. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Era uma oportunidade então era de aprender, Deus que estava nos como forjando. Não tinha a sabedoria. Então, aí a gente vai tendo sabedoria nesse processo. A gente não nasce pronto, adquirindo. Né? E aí eu pensei assim, nossa, na altura do campeonato, meu marido ainda tá com ciúme ainda do João Daniel, toda essa situação que eu nem tô sabendo, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu tava mal emocionalmente, amargurada por causa da situação da igreja, preocupadíssima porque o João Daniel tava com refluxo, e mães que têm filho que tiveram refluxo, sabe que suas filhas tiveram refluxo. Valentina tinha, a gente tombava ela um pouquinho em pá. Então a gente sabe que a gente tem que ficar focada na criança, que ela pode engasgar e sufocar, né? E eu precisando da minha mãe, o Thales não entendendo, e o Thales precisando de mim, porque a gente já tinha liberado, eu tinha acabado de liberar a história do abuso, então a rejeição ainda estava muito forte no coração dele. Então, assim... você não entendendo que ele precisava de você, ele precisando de mim, o João Daniel precisando de ajuda, e eu precisando de ajuda. E na nossa mente a gente quer achar mais uma vez culpado. Exato. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, do João Daniel, a culpa é da igreja, a culpa é dela, a culpa é minha. E aí a gente não tinha que procurar culpado, isso é a solução em Deus. E aí foi, essa época foi uma época, e que acontece com muitos casais, foi uma época que a gente quis mais separar nas nossas vidas. Foi quando a gente ganhou o João Daniel. Porque a gente estava tão desesperado. Era tudo de uma vez, né? E aí a gente brigava quase todo dia. E por que nós ficamos juntos? Aí nós temos essa questão hoje, que a gente decidiu entender o outro na sua melhor versão. É uma decisão. Mas como que foi isso? Porque é lindo quando a gente fala que decidir entender o outro. Mas como é que foi? Vocês conversaram? Vocês falaram, olha, Deus não fez a gente para separar? Ou então,
Como é que a gente foi? Conversou. Muito diálogo. A gente teve muito acompanhamento pastoral, sabe? Os nossos pastores são pastores muito presentes. Então, eles nos ajudam muito. Esse negócio do WhatsApp facilita muito, né? Mesmo. E assim, mas eles, além do WhatsApp, eles vêm muito na nossa casa. A gente vai na casa deles, apesar que eles moram a mais de 1.500 quilômetros de distância. Mas a gente é muito bem pastoreado. E assim, nessa época do João Daniel, desses conflitos todos, a gente contou muito com a ajuda dos nossos pastores, sabe? De contar mesmo, ó, eu quero separar, já não tô aguentando mais, o casamento vai pra frente, isso não vai dar certo, nós dois não temos amor, não tem mais nada, não tem respeito, não tem cuidado, não tem carinho, é só rejeição. E tudo a gente, sabe? Eu não tenho, você sabe que eu não tenho papo na língua, tudo eu falo. Eu falo, hoje, antes eu falava com as mulheres da igreja, né? A pastora acha que sempre tem aquela amiga na igreja que a gente pode confidenciar. Não, minha querida. Pastora fala com pastora, líder fala com líder, diácono fala com pastor, enfim, a gente tem que ter essa proteção, inclusive com as ovelhas, porque as nossas ovelhas, Carol, elas não têm condição de escutar uma coisa dessa, saber que os pastores estão mal pregaiados e quer separar. Aí a ovelha pensa assim, eu também tô querendo separar, eu vou buscar ajuda no pastor, o pastor já tá com a corda no pescoço, vai poder ajudar. Não quer saber nada que ele vai me falar, não vou fazer nada que ele falar. E foi uma coisa que foi pra mim difícil de lidar. De entender isso, né, biblicamente. De entender isso. Né? Por isso que essa proposta do grupo do WhatsApp, para uma pastora cuidar do coração Porque, da na outra. verdade, a gente não precisa do pastoreio do CNPJ. É do CPF. É a pessoa, né? Não é a instituição. Não é quantos membros tem lá. É se a gente está bem, com saúde, o nosso casamento está bem, porque o primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Né? Eu, ela e João Daniel. Então, dentro dessa questão toda, a gente teve essa decisão. E aí, né, teve uma vez que a Bruna estava fazendo com outro casal aquela ideia da roda da vida, não sei se você já viu, uma ferramenta de coach. Aí ela estava ali ajudando alguém, falou assim, não, deixa eu fazer um negócio com vocês aqui. E aí naquele momento, eu estava na sala, ela pediu para me fazer, eu preciso fazer mesmo? Só que em vez de fazer, eu olhei o dela. Aí na hora que eu olho o dela assim, eu vejo uma coisa que para mim era 10 e para ela era 2, porque ali tem uma escala, né, de 1 a 10. Então eu coloquei assim, peraí, eu tô querendo... É o contrário. Pra mim era 2, pra mim era 10 e pra você era 2. Numa situação da roda da vida, numa característica, eu coloquei que tava tudo de bom. Tava 10, ótimo. E ele colocou que era 2, era menos 2. A situação que envolveu nós dois. Então o que eu falei assim, não, eu tenho que... Eu até falei isso no ministério, lá no Mevan, a gente tem que olhar pro outro, entender o outro e não julgar o outro. A gente não tem que julgar as pessoas, não, vou condenar ela. E foi bonitinho que ela já estava dando o máximo dela. Aí eu falei isso com ela, se você está dando o seu máximo. Pra mim não é suficiente dentro do meu entendimento, mas na sua percepção você tá dando o seu melhor. Então isso aqui virou 100, de pra mim tava menos 2, virou 2.000. Exatamente, ela tá dando o máximo e eu tô achando que ela tá dando o mínimo. Porque pra mim eu tô recebendo como mínimo, mas ela tá tentando, ela tá se esforçando. Então, por isso que o diálogo é importante, a conversa é importante, a ajuda é importante e, principalmente, o Espírito Santo de Deus. Como eu falei, tem que ter o óleo, tem que ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nos ajudar. Então, de tudo isso que vocês viveram, o que fez a diferença, o que mudou, foi depois que, com todos esses problemas com o João Daniel, quando vocês decidiram buscar pela cura do casamento de vocês. Isso. Pela mudança real, né? A cura e a mudança, a gente percebeu, né, bem? Que tá em aceitar o outro. Na sua melhor versão. O amor encobre multidão de pecados. É verdade. Sabe? O nosso passado, ele não mudou. As nossas diferenças de pensamento não mudaram. Mas nós decidimos aceitar o outro. Eu decidi aceitar o Thales. Quem ele é, casar com ele e não com a figura idealizada. Ele decidiu casar comigo. Não o príncipe Thales, mas o Thales. Não a princesa Bruna, mas a Bruna. Exatamente. Não é que aquela mulher que é a perfeita para ele, mas a mulher que ele tem, que pode ser perfeita se ele quiser que seja. E eu também, né, casar com ele. Porque às vezes a gente casa com uma figura idealizada. Eu falo muito disso aqui porque eu vivo isso. E eu acho que o casamento dá certo, a aliança dá certo, quando a gente aceita o outro na melhor versão dele. É verdade. E tendo aquele olhar igual de José, né? Em vez de ver todas as pessoas que passaram nossas vidas como alguém que nos prejudicou, alguém que cooperou para o propósito de Deus nas nossas vidas. Até aquilo que foi pra gente, assim, de muito conturbado, de muito ruim mesmo. Glória a Deus por essas vidas. Então, assim, o que
pode nos separar do outro? É problema financeiro? É problema na área sexual? É problema de divergência de pensamento? É a doença? Porque hoje no mundo, Carol, tudo é motivo para separar. Virou descartável o casamento. Se você tem problema financeiro, não, você gasta demais, você tá gastando meu dinheiro, então eu vou separar de você. Toda relação, às vezes, vira descartável. Não, sexualmente falando, não tá bom, já foi melhor, então eu vou separar. Doença, eu não consigo conviver com doença, você tá doente agora, volta pra casa da sua mãe. Então tudo é motivo para separar. Não te amo mais. Não te amo. Só que Deus é amor. Então quer dizer que Deus não tá mais com aquela pessoa? Já que você não ama mais ela, Deus não tá mais ali? E o amor é uma decisão, não é um sentimento. Verdade. A felicidade não é bem-estar, é uma decisão. Então, tudo com Deus é uma questão de você decidir, de aceitar o outro, sabe? Eu acho que a aceitação é muito importante. Interessante que mesmo sem eu merecer, Deus me ama. Então a gente tem que amar como Ele nos amou. Ainda que a outra pessoa não mereça o seu amor. Eu sou muito grata a Deus porque o Thales decidiu me amar. Glória a Deus. Ele decidiu gostar de mim, decidiu me aceitar. E eu me sinto uma mulher muito feliz hoje, Carol, porque o meu marido decidiu me aceitar. Amém. Sabe? Isso é muito bom no relacionamento. Sim. Se viver sem cobrança, eu só vou te aceitar se você for desse jeito, daquele outro jeito. Não, eu te aceito do jeito que você é. Eu também sou muito feliz, casado, porque o Senhor me confiou esse vaso que um dia eu vou entregar para Ele. E eu brinco lá na igreja. Eu falei assim, Deus, coloquei uma florzinha a mais que o Senhor me ajudou a colocar, tem isso que o Senhor me ajudou. Falar glória do Senhor. Então hoje nós nos aceitamos. Amém. Te amo. Eu também te amo. Que linda. Roda beijinho. E essa é isso, né? É o buscar a cura, é querer resolver a situação. Exatamente. Decidir resolver, né? Porque encontrar problema, a gente vai encontrar um no outro o tempo todo, Carol. Verdade. Todo casamento tem problema. Se você quiser achar, você vai achar 1 milhão de problemas. Ou mais. Mas a questão é você aceitar o outro na melhor versão, que ele pode dar. E não o que você quer, que ele pode dar. Amém. Gente, nosso tempo já estourou, infelizmente. Eu tô vendo o monitor aqui todo. Pois é, mas assim, eu queria pedir que vocês fizessem uma oração bem rapidinho, porque só quem já passou por uma crise no casamento entende o que é. Então eu queria que vocês orassem pelas pessoas que estão em casa, uma oração pequenininha, mas que possa abençoar a vida dessas pessoas. Amém. O Thales vai fazer essa oração, né? Que é ele que tem que fazer. Mas eu só queria falar uma coisa, você que está em casa, entenda os seus pastores. Seus pastores são pessoas como você. Eles têm problemas relacionais, ministeriais, espirituais, tanto quanto você. Então eu vejo que muitas vezes a gente sempre é preparado para apontar os pastores, o casamento dos pastores, a vida dos pastores. O pastor precisa ser amado e ser carregado de oração. Se você, que é ovelha, conseguir carregar o seu pastor de oração, de carinho, ele vai conseguir suportar as dificuldades e te abençoar também. Em nome de Jesus. Então, assim, eu acho que às vezes a igreja ela é muito má na hora de condenar um pastor, de apontar o pastor. Todo mundo passa por problema. Verdade. E eu tenho um lema comigo, se você trata bem quem te serve, melhor serviço você vai ser. Amém. Verdade. Então, ora aí, pastor. Amém, oremos. Então, mais uma vez, né, vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos. Sabemos que é o Senhor, ó Pai, que prescuta os nossos corações, o Senhor que move todas as coisas. É o Senhor, ó Pai, que fez uma aliança eterna conosco, ó Pai. Abençoa cada vida, cada casamento, cada relacionamento, ó Pai. Em nome de Jesus, cada pessoa que está, ó Pai, nos escutando nessa hora. Em nome de Jesus, toda sorte de bênção sobre a casa deles, sobre a família deles. Assim seja, Pai, pois queremos que o Senhor em nós, que Cristo em nós é a esperança da glória. Para a honra do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, que fez. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajuda a permanecer, a perseverar. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a você que está em casa por ter acompanhado. Eu espero que esse programa tenha te edificado tanto quanto me edificou. E eu te espero aqui amanhã para mais um programa, mais um testemunho que vai tocar a sua vida. Até lá. Tchau, gente. Tchau.